Bom, galera, então vamos embora, né? Vamos Vamos. falar aqui, né, da estratégia que levou a Ellen Salomão ao primeiro 7 em 7 dela e o Sim, primeiro 7 em 7 feito no Sparkle. Isso é foi isso uma aí. coincidência, uma feliz coincidência. E antes, o que é o Sparkle? A gente recebeu algumas perguntas de pessoas falando assim, pô, cheguei aqui, estou meio perdido, o que é o Sparkle? O Hotmart Sparkle, então, é um app de gerenciamento de comunidade e conteúdo da Hotmart. E, basicamente, ele tem aí duas funções. A primeira delas é para quem compra um produto na Hotmart, vai poder assistir essas aulas offline, né? Através do app, você tem uma experiência multitela, bem interessante, que aumenta o seu tempo de conexão com o conteúdo e a satisfação também, né, de quem comprou, até envolve a parte assim, da conclusão de curso, enfim, você fica mais próximo ali do conteúdo que você comprou. E E a é um segunda argumento de vendas, né? é um A gente argumento de usa venda. bastante aqui também, porque acho que o aluno poder assistir offline no carro, no avião, a gente tem um produto aqui no universo do agronegócio, para a gente faz muito sentido, que nossos alunos estão lá no meio da fazenda, sem internet, conseguem assistir pelo Sparkle, né? Pois é, maravilhoso, assim, foi pensando também nisso, né, que essa feature foi lançada e ela é inédita até então, né, pioneira no mercado. E a segunda funcionalidade, né, digamos assim, do Sparkle é que ele é também, a gente não gosta muito desse termo, mas a gente tem que falar, ele é também um app social. Ah, como assim, Rodrigo? Ele é um app social? Sim, ele tem as suas comunidades, e aí tem comunidades gratuitas e comunidades premium, que são as comunidades que você só consome o conteúdo através de um pagamento, de uma recorrência, e essas comunidades, elas abrem um novo mercado também para a Hotmart, né? Porque tem, por exemplo, criadores de conteúdo que não têm ainda um produto digital, mas que podem, por exemplo, fazer uma comunidade premium, né? Uma assinatura, uma microassinatura, e a gente tem já exemplos disso, acho que está na live aqui o Linker, que fala sobre o FIFA, e ele tem com a gente uma comunidade premium, que ele dá dicas de trade, por exemplo, de compra e venda lá de jogadores para as pessoas montarem os seus times e tal. Então, é um universo a mais, né, do que o infoprodutor tradicional Sim. que a gente já conhece, muita gente já conhece aí. E quais são os grandes diferenciais? Muita gente pergunta, Rodrigo, mas, pô, já tem o Instagram, já tem o YouTube, mais um app. Primeiro que é complementar, né, a YouTube, a Instagram. A gente costuma dizer que pelo fato do app, né, do Sparkle, entregar 100% do conteúdo, ele é bem diferente, porque a entrega orgânica dele ela é generosa, né, diferentemente do Instagram e do YouTube. E é complementar, porque deve sim usar ainda muito mais o Instagram e o YouTube, né, para topo de funil, por exemplo, e o Uhum. Sparkle ele vai muito bem na conversão, lá no finalzinho Sim. do funil, para Super transformar bem. seguidores, a ela que Super diga, né? bem. Para transformar seguidores em potenciais compradores. Essa questão de fazer lançamentos, né? E é muito interessante, porque assim, quando eu comprei o curso de lançamentos, eu me identifiquei muito com a metodologia, porque eu vi que fazer um lançamento é tipo fazer um evento. Então, É é uma muito louco sequência. isso, né? Porque assim, rapidinho te cortando, que eu lembro que a Uhum, gente já falou sobre isso, mas evento é extremamente offline, né? Tipo, uhum. feirão, panfleto, Montar promotoras, stand, montar tenda. estande, é o cara da gráfica, que é o adesivo nunca encaixa, é E uma doideira, né? E infoproduto é tudo digital. Qual que é a conexão disso aí, assim? Explica pra gente um pouco. a conexão é a seguinte: imagina, você vai fazer um feirão, tá? Certo. Eu lidava com muitos feirões de carro, sabe? Montadora, Sim, montar concessionária, stand e tal. montadora. É. E aí, num feirão, tem uma lista, um checklist, com vários fornecedores. Sei lá, para fazer um feirão, eu tinha 100 fornecedores. E aí, eu fazia eventos grandes, assim, sei lá, um evento de 500, 600, 700 mil reais. Nossa. Então, eu aprovava o evento com o cliente pagava isso, né? Muitas vezes pagava depois, inclusive, então a gente entrava ali no risco de fazer o evento com uma planilha com centenas de itens para você conferir, executar, contratar, Checar a montar, qualidade, né, para ver se checar está a ok. qualidade. E aí a gente tinha geralmente, sei lá, um dia para montar tudo. E aí montava uma estrutura gigante, tá, um monte de gente trabalhando, 200 pessoas numa montagem e não tinha chance de errar, que é essa questão, né?
Uhum. Eu trabalhava montando estruturas que, além de ter pouco tempo, de ser muito trabalho, eu não tinha chance de errar, não podia simplesmente, nossa, esqueci de contratar a tenda. Não existe, não é igual você, nossa, esqueci de mandar o e-mail marketing, né? Aí Uhum. você vai lá e esqueceu de mandar às 9 da manhã, mas você lembra às 9h30 e manda às 9h30. Então, não, eu não podia esquecer nada. Então, esses 2 anos de bagagem fazendo evento, eles me deram um know-how muito grande de, de checklist de atividades, de processos, que Processo, né? foi, Início, meio e fim, né? exato, que foi a facilidade que eu encontrei no mercado de lançamentos. Porque quando eu entrei, falei assim, não Interessante. é possível que é só isso aqui, não. Vamos fazer, porque é um passo atrás do outro. Então, a gente teve um poder de execução muito forte por causa disso. Entendi, legal. Então, essa é a ligação, basicamente. Sim, e são no evento e assim no lançamento são atividades que são simultâneas, né? Então você consegue Sim. manejar e tocar situações simultâneas, né? Claro que eu tive a minha dificuldade técnica, né? Era difícil fazer as configurações de um e-mail marketing, era difícil fazer tráfego, mas o passo a passo do checklist, para mim, era muito claro. Eu sabia o que eu tinha que fazer primeiro, depois. Então, né, eu conseguia executar as coisas assim rapidamente por causa dessa clareza. Então, eu acho que é esse paralelo de entender a parte de processos que eu vejo que muita Uhum. gente hoje tem essa dificuldade. Eu quero fazer lançamentos. Aí, beleza, compra o curso de copy, de tráfego, de estratégia, de não sei o quê. Aí tem um monte de curso na mão, né? Mas não sabe pegar isso e falar, o que eu vou fazer primeiro? Qual que é o primeiro passo? E Entendi. depois. Às vezes até comprou curso demais, né? Para iniciar, Isso, talvez pudesse iniciar até mais simples. Não quer dizer é. que vai ser fácil, mas de uma forma mais simples mesmo. A gente é um caso, né? Eu fiquei um ano, basicamente, só com a FL e a gente faturou quase 2 milhões de reais sem eu ter feito nenhum curso de cópia a mais. Só com fórmula. Só com a Desde o fórmula. momento que você comprou fórmula até hoje, ou até no dia, lá em maio, né, que você fez os 7 dígitos, né, o seu primeiro 7 dígitos e o primeiro 7 dígitos no Spark. Esse testemunho é bem válido porque, assim, a gente, né, pelas perguntas que chegaram lá no Spark, a gente viu que tem muita gente que está começando e às vezes olha e fala assim, não, mas a Ellen, pô, ela fez 7 dígitos e tal, mas pelo que eu estou entendendo, é assim, muito trabalho, obviamente, não é Muito. fácil, né? Muitas Assim, você horas, se muito dedicou, trabalho. mas é possível, né? É tipo assim, querendo, né, se dedicando, Muito aceitando o trabalho. desafio. Era nos 6 dígitos, não era nos 7 dígitos. A gente não estava correndo atrás de ficar milionário na internet. A gente estava correndo atrás de estruturar uma empresa, né, legal, sólida, que tivesse ali saúde, e porque a gente sabe que no médio e longo prazo isso vai acontecer. Só que existe Uhum. uma diferença, né? Porque aí que entra o mindset. O médio e longo prazo do mercado digital são 2 anos. Quando eu tive a minha agência de eventos, Rodrigo, eu demorei 6 anos para sair do vermelho. Eu trabalhei 6 anos vendendo almoço para pagar janta, tipo, no vermelho mesmo. Então, você imagina que no mercado digital, você vai fazer isso em 1, 2 anos, se você 2 anos. perseverar. E isso é em qualquer mercado, se você for comparar, a gente está num mar azul. Segundo lançamento no Sparkle. E aí eu queria contar uma história para a galera aqui, que a gente se conheceu no Fire, né, no evento da Hotmart, lá em setembro de 2019, isso. Uhum. E eu lembro que acho que foi a Fernanda que nos apresentou, você queria saber um pouco do Sparkle e tal, e eu, como se diz bem aqui em Minas, eu dei uma trucada em você, falei, alguém vai ter que fazer o primeiro lançamento aqui no Sparkle, tal, quem que vai ser e tal. Eu lembro que você gostou da ideia, você falou, opa, peraí, como assim, lançamento e tal? Queria que você contasse um pouco, né, dessa experiência, porque assim, foi um processo mesmo, né? Você fez o primeiro lançamento, aí depois Uhum. rodou acho que um segundo por fora do Sparkle para fazer Uhum. esse terceiro e chegar nos 7 dígitos. Conta um pouco Exato. aí pra gente. Legal. Foi assim, a gente foi lá pro Fire, né? Eu e a Bibi, super empolgados, tal, Minas Gerais, comendo pão de queijo. E aí o JP, ele apresentou o Sparkle. E a gente achou muito legal, porque como a gente tinha produto de agronegócio, pra gente fez muito sentido essa questão de ver offline as aulas. Uhum. Porque os nossos alunos já pediam isso. Então, pra gente já era uma solução que a gente tinha que ter, né? E aí eu fui para
a gente estava conversando com a Fê, com o Ricardo, Gabiru lá, e aí eles te chamaram e falaram, quer saber do Sparkle? Eu vou chamar o Rodrigo. E aí foi quando você falou, não, porque o Sparkle é isso, e é isso, aquilo, outro e tal. E ainda tem, né? Eu quero saber quem é que vai fazer o lançamento lá. Só que assim, eu olhei para a Bibi e falei assim, uai, a gente. Óbvio que vai ser a gente. E foi muito engraçado, porque você não botou muita fé. Então você meio que deu aquele olharzinho assim, tipo, meio que esnobou, né? Quem sabe Desconfiado, mineiro desconfiado, né? E aí, o que aconteceu? A gente saiu, isso era, sei lá, era pouco depois do almoço. A gente já saiu direto pro hotel. E aí eu e a Bibi, a gente orquestrou o lançamento ali. Tanto que não sei No quem Fire lembra, mesmo, no dia do evento? foi no hotel. A gente saiu do Fire no meio da tarde e fomos pro hotel arrumar. Só que, tanto que a gente gravou os criativos no Fire. Então, os nossos criativos, eu falando, que vai ter um lançamento no Sparkle, nananana, eu criei a copy num dia anterior, no outro dia, eu e a Bibi de celular mesmo, a gente gravou, e aí a gente começou a rodar. Que E aí foi legal. muito legal, porque foi o primeiro lançamento do Plano B, né? Então, a gente fez um lançamento dentro, que foi dentro, mas não foi igual é agora, né? Então, A gente podia agora até depois contar para a galera as a diferenças aí. diferença, e a gente investiu 10 mil e voltou 220, se eu não me engano. Nossa, maravilhoso. Aí eu falei, cara, estou abalando. Fechou, múltiplos 6 dígitos no primeiro lançamento, vamos repetir. Só que aí a gente deu aquela enrolada ali na comunicação, né? Eu desencontrei e tal, meio que eu despistei o Rodrigo e falei, eu vou fazer a próxima maratona no Instagram. E Telegram também, né? Você usou o Telegram. Eu usei os dois. Aí eu falei, beleza, faço uma sequência de lives lá no Instagram, show de bola. A gente gastou 40 e voltou 280. Também não tá tão ruim, né? Só que eu não tinha conectado que poderia ser a questão de eu ter feito no Instagram. Então, beleza, ficou nessa. Aí, o que acontece? Eu acho que é legal, assim, questão de debriefing, entender esses números. Lá no Insta, quando eu tava fazendo a Maratona V, eu tinha uma média de 60, 65 pessoas na live do Instagram. Uhum. E aí, quando a gente foi fazer dentro do Sparkle, que foi esse lançamento agora, eu falei, eu vou investir 95, porque no último eu investi 40, voltou 280, eu vou investir 95 para a gente ter ali 550, 590 mil no máximo. Foi o mesmo lançamento, tanto que as lives foram iguais. Mentira, porque em dezembro eu fiz 30 lives, foi uma maratona de 30 lives. Agora, 30 dias direto? 30 dias. Eu fiz live no Réveillon, tipo, do Natal, foi muito difícil. E agora, nessa de 7 dígitos dentro do Sparkle, eu fiz uma maratona de 14 dias. Mas seguindo os mesmos conteúdos normalmente, só que qual que é a diferença? O que aconteceu, né? Uhum. Eu tive 640 pessoas em média na live, né? Isso Eu foi tive bem legal, no né? Instagram. 640 pessoas em média na live. E, na verdade, só tinha dobrado o número de leads. Então, em dezembro, eu tinha captado cerca de 1.700 leads, e nesse agora, eu fiz um lançamento com 4.600 leads, né? Então, foram 4.600 leads confirmadas, que a gente mandou e-mail, que a gente falou do Sparkle e tudo mais. E levou para o Sparkle, né? Aí a gente podia fazer esse processo, já que você é a rainha aí, né? A fera dos processos, só para a galera que está em casa acompanhando entender a jornada toda. Legal. Mas antes, só para essa questão que você falou da diferença do Instagram, ver se eu entendi bem, então. Nesse lançamento, porque é normal você fazendo primeiro, segundo, terceiro e crescendo o lançamento, porque essa autoridade está se consolidando. Quando você faz um lançamento, aumenta a autoridade, né? Embora as pessoas não te comprem, aumenta, né? Porque muita gente, a Ellen, ela fala de processo, ela é especialista lá em agência e tal. Mas para você, a grande diferença, se eu entendi bem, foi a entregabilidade do Sparkle, porque ele entregou mais que o Insta. E aí eu faço aqui uma interpretação, você me corrija se eu estiver errado. O fato de não ter tanto ruído ou batalha pela atenção, porque no Instagram, se a gente abrir aqui, vai ter 10 lives agora. Então, fica quase o efeito zapping, né? Aquele efeito zapping do controle, a gente fica em live no Instagram. Você acha que foi por aí? Foram esses dois motivos também que ajudaram?
Sim, porque o que acontece? Mesmo que, é lógico, a minha autoridade aumentou, claro que foi uma construção, mas assim, foi um intervalo de 4, 5 meses e eu investi 40 e nesse eu investi 90. Então, assim, vamos dizer que eu Sim. dobrei, né? E nem foi Uhum. dobrar, porque na verdade desses 90 tem ali um pouquinho de remarketing, tá? Mas digamos que eu dobrei, né? Uhum. O investimento, dobrei ali um pouco mais da quantidade de leads. Só que, enquanto eu tinha 60 pessoas na live no Instagram, no Spark eu tinha 600 e tanto. Então, foram 10 vezes mais do que eu É. tinha. Teve live lá que bateu 800 pessoas. Vamos falar para a galera entender assim, como é que Uhum. você fez desde a captura, Tá, confirmação de e-mail, para onde que você mandou essa galera? legal. A gente tinha uma página de captura, a pessoa entrava lá, deixava o e-mail dela, e aí tinha uma página de pendente onde eu falava: olha, você precisa ir lá no seu e-mail e confirmar seu e-mail. No e-mail, eu já colocava o link do Sparkle. Então, a pessoa saía do e-mail, adicionava o Sparkle, O link da comunidade Maratona V. exato, e me seguia na Maratona V dentro do Sparkle, tá? Então, foi muito legal, Rodrigo, porque você pensa assim, a galera não vai entrar no Sparkle, Mais né? um Vai ter aquela app, resistência, né? é mais um app, vai ter aquela resistência. De 4.600 leads, a gente colocou 4.100 dentro do Sparkle, então eu perdi muito pouco, né? Nossa, muito, Muito muito pouco. bom. E aí as pessoas entravam no Sparkle e lá elas recebiam as lives. Então as lives aconteciam todos os dias às 10 da manhã, foram 14 lives. E o 14 que dias que direto, né? 14 dias direto. E aí, assim que eu entrava ao vivo, todo mundo que estava dentro da maratona recebia um push no celular. Então, imagina hoje se você pudesse mandar como se fosse um SMS, sei lá, um push no celular de todo mundo que está na sua lista, falando, tô ao vivo. Então, a pessoa só clicava lá e já chegava na minha 24 live. horas. E as lives antigas, para onde que elas iam? Elas subiam no clube. E Então, aí, as pessoas... dentro do clube, dentro da V, tinha um botão que a Isso, gente um fez também botão. pensando no seu lançamento, que é o acessar produto. E aí ia Isso. para as gravações, né? Tinha um E a curso, pessoa então. conseguia, a pessoa conseguia entrar e assistir offline no Sparkle se ela quisesse, né? E aí, no último dia, a gente pegou e fez a live do Plim Plim, Matadora. a live matadora. Eu lembro. Live Eu, secreta, né? Sei lá, surpresa. Como é que... a gente fez uma live secreta lá dentro. E o que aconteceu? A gente saiu de lá com a gente fez 550 mil reais em 20 minutos, mais ou menos. Eu Saímos lembro. de lá com 600 e alguma coisa faturados em 1 hora de live. E aí, o resto da semana foi continuar venda, 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 venda. E fechamos com 1,2 milhões na sexta-feira. Foi bem legal. O que, que, eu, Uhum. que, que, eu, que eu entendi, sabe, da questão do Sparkle? E por que quando você jogou aquele truco lá e falou, eu quero ver quem vai lançar, por que eu né, achei que era válido? Porque eu acho assim, a gente que está no mercado, a gente tem primeiro uma empresa muito que gera um impacto muito forte no mercado, que é a Hotmart. Beleza. E todas as iniciativas que a Hotmart faz é com o intuito de melhorar o mercado, para que as pessoas que estão no mercado tenham mais performance, para que a Uhum. Hotmart, consequentemente, cresça. E o Sim. Sparkle é isso, né? Porque se eu tenho um app que vai me entregar mais conteúdo, obviamente eu vou ter mais resultado, porque tá mais fácil entregar o conteúdo. É difícil você entregar Tira a nas barreira, né? É um pouco da Hotmart, não que seja fácil, mas pode ser mais simples você Sim, é mais lançar. simples. E assim, ó, lá a gente teve a vantagem da questão do one click buy, por exemplo, que é uma coisa que a gente não falou aqui, depois você pode até, Sim. né, falar. Mas o que eu quero dizer aqui, imagina um ecossistema que está sendo formado para facilitar a vida do produtor, do infoprodutor. Sim. Então, por que eu não vou apoiar isso? Foi o que eu pensei na época. Se eu tivesse entrado no Instagram há 8 anos atrás, hoje eu poderia ter um canal com milhões. Então, também tem essa questão de você entrar primeiro na plataforma, começar a ser um dos creators, né? Uhum. Iniciar junto com a plataforma para crescer junto. Então, eu estou tendo a oportunidade de fazer isso, já estou colhendo frutos, mas por quê? Porque eu entendi que existe
uma oportunidade aí. E não é uma oportunidade que eu preciso abrir mão das outras coisas, né? Ninguém tá Sim, é falando, complementar, não né? vai para o Instagram, é uma coisa complementar. E a gente, enquanto infoprodutores, a gente tem que entender, trabalhar com diversas plataformas, diversas ferramentas e usar, né, para potencializar nosso negócio. É basicamente isso. Vou dar um exemplo aqui do que a gente está fazendo na agência, tá? Nós temos um nicho que é de crochê. Então, você pensa assim, crochê são senhoras, elas não vão entrar no Sparkle, né? Tipo, é difícil e tal. Só que, quando a gente fala do Sparkle para elas assistirem offline, isso é muito legal, porque a gente pensa que todo mundo tem internet boa. Uhum. Não é verdade, né? Então, como argumento de vendas, tá na nossa copy. Então, a gente fala na copy de vendas, olha, e se você não tem internet boa, não se preocupa não, porque vai dar para você assistir offline. Então, dentro do curso, a gente tem um módulo 0, aonde a minha especialista fala, olha, para você assistir no offline, você baixa o Sparkle, você vai aqui, aperta Que esse legal. botão, vai para lá, não sei o que, não, que você vai poder assistir. Por quê? Porque é um benefício a mais que você dá para o seu aluno. Fazia muito sentido para mim, porque era lógico, porque a gente tinha alunos do agro, era muito lógico isso. Mas Sim. depois a gente começou a usar isso para todos os produtos que a gente tem. Né? Então, por quê? Porque Diferencial mesmo, é né? um diferencial, exatamente. O resultado que a gente teve, claro que foi muito, assim, quero aproveitar também para agradecer o Sparkle, porque o apoio, né? Eu sempre falo para a Fernanda assim, gente, a Hotmart não é só uma plataforma, ela é uma parceira. Então, a segunda dica é isso, né? Estreite esse relacionamento, eu falo muito de relacionamento com os nossos parceiros, fornecedores, aplicativos e tudo mais, porque faz parte do quê, né? De como a gente se posiciona no mercado também. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, muito obrigada pela oportunidade de ter feito esse teste lá no Sparkle, para a gente foi um marco muito grande, assim, estou muito satisfeita, muito empolgada, porque a próxima maratona está chegando, né? Então, bora lá fazer resultado. Gente, muito obrigada, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo, Ellen. Tchau, pessoal. Boa noite aí. Boa noite.